Olá para você que não dorme. Meu nome é Ramon, eu sou psicólogo e esse é o Vozes Noturnas, um podcast para falar sobre aquilo que tira o nosso sono. E hoje é dia 2 de novembro, dia de finados, um feriado relacionado aos mortos. Então, eu decidi refletir com vocês um pouco sobre passado e ancestralidade. Antes de tudo, aqueles que faleceram não representam apenas relações individualmente, mas eles também representam toda uma história coletiva de uma família, muitas vezes de um bairro, de um povo. Dependendo da idade que você tenha, talvez você tenha consciência ou a experiência de que o seu bairro ele se orientou durante muito tempo ao redor de uma pessoa. É muito comum, principalmente em subúrbio, ou espaços que foram ocupados por migrantes de outras regiões, que o início desse bairro seja muito comunitário. As pessoas tendem a se organizar ao redor de uma ajuda conjunta, uma mútua ajuda entre essas pessoas. E isso faz com que o bairro ele seja muito caloroso, muito vinculado do ponto de vista da personalidade, humanamente conectado. E uma das coisas que costuma acontecer com o tempo é o bairro ir sendo perturbado. Ele vai morrendo. É um fenômeno estranho, porque conforme essas pessoas vão envelhecendo e seus filhos, por exemplo, vão saindo de casa, esses filhos que um dia estavam ali brincando na rua com as crianças das mesmas ruas, conforme esses filhos eles crescem, arrumam um emprego, se mudam, saem de casa e seus pais vão falecendo, seus pais e avós, é possível ver que o que animava aquele bairro realmente era a alma dos primeiros moradores. E conforme eles vão falecendo, o bairro falece junto. É um fenômeno interessante de se olhar. A forma como as pessoas são elas que realmente dão vida a esse espaço. Mas mesmo com esse início razoavelmente triste, existe uma coisa também muito interessante acerca da vida das pessoas que faleceram e da imortalidade das pessoas que falecem. Psicologicamente, a gente precisa lembrar que nós não temos real e total consciência de quem são nossos pais, avós e antepassados. Até porque o que faz dessas pessoas, elas mesmas, é uma experiência direta com a realidade, o espaço e o tempo no qual elas viveram e pelo qual elas foram formadas. E isso é muito pouco compartilhado conosco. Porque a maior parte da experiência formativa da vida dos nossos pais e avós, nós não vivemos. Não vivemos porque eram outros tempos, e quando estávamos vivos, eles já tinham outra idade, e boa parte dos processos formativos da personalidade deles já havia acontecido muito tempo atrás. Mas, em alguma medida, nós temos contato com essas pessoas. Nós conhecemos nossos pais e avós, em alguma medida, o suficiente para termos uma marca deles, uma imagem deles, seja pela presença, seja pela ausência. E o que acontece mais tarde, principalmente com o falecimento desses pais e avós, é que a gente costuma sentir que essas imagens podem ir se perdendo. Mas elas não se perdem da forma que a gente acha que acontece, meramente com a memória que se vai, o rosto que se esquece quando não se tem fotos, quando não se pode olhar para fotografias. Mas eles ficam, eles permanecem, porque, como eu disse antes, eles fazem parte da nossa experiência formativa. É bem mais provável que nós, como filhos e netos,
façamos parte da experiência formativa dos nossos pais e avós mais tarde, quando eles se tornam pais e avós. A gente faz muito parte desse momento específico, dessa função específica dos nossos pais e avós, que é tornar-se pais e avós. Antes disso, nós nem existíamos. E nessa parte é a parte que nós conhecemos nossos pais e avós, porque nós estávamos lá. Só que essa parte é exatamente isso, é uma parte, não é o todo. Nós muitas vezes acreditamos que é o todo, e por isso também acreditamos que conhecemos nossos pais e nossos avós. Assim como durante o nosso desenvolvimento, nossos pais costumam acreditar que nos conhecem muito bem. E por isso é uma frase tão comum e caricata os pais dizerem ao receberem uma notícia estranha acerca do comportamento dos filhos que meu filho não faria isso. Você acha isso pela forma como ele se comporta diante de você. Com os nossos pais é a mesma coisa. Nós só conhecemos nossos pais pela forma que eles se comportam na nossa presença e conosco. Os nossos pais, na verdade, são uma imagem interna que nós formamos a partir desse encontro. Os únicos pais que nós de fato conhecemos são os pais que encontramos. Nós não encontramos nossos pais durante a infância, durante a adolescência, durante a fase adulta, nós só os encontramos depois que eles se tornaram nossos pais. E, graças a isso, nós temos a ilusão de que conhecemos nossos pais por inteiro, o que é falso, claramente é falso. Mas nós conhecemos uma parte muito significativa dos nossos pais, que é a parte deles que esteve ali, ou a parte que se foi sobre a qual imaginamos por que eles não estiveram ali. Mas mesmo depois que eles falecem, a experiência formada dessa relação e dessa interação permanece. Independente do falecimento dos nossos pais, aquilo que nos tornamos por estarmos vivendo na presença deles, sob a influência deles, permanece. Isso não vai embora junto. A gente não tem como fingir que porque nossos antepassados morreram, a influência deles morreu. E o Jung, inclusive, tem um parágrafo muito interessante sobre isso, no livro O Eu e o Inconsciente, onde ele diz: naturalmente, o homem ingênuo não percebe ao nível da consciência que seus parentes mais próximos, cuja influência sobre ele é direta, só em parte coincidem com a imagem que deles têm. A outra parte dessa imagem é constituída de um material que procede do próprio sujeito. A imago nasce das influências dos pais e das reações específicas do filho. Por conseguinte, é uma imagem que reproduz o objeto de um modo bem condicional. O homem ingênuo crê, porém, que seus pais são tais como ele os vê. A imagem é projetada inconscientemente e, quando os pais morrem, continua a atuar como se fosse um espírito autônomo. Os primitivos falam do espírito dos pais que voltam à noite. O homem moderno denomina esta mesma realidade de complexo paterno e materno.